Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Ponte Teológico. E estamos aí para mais uma dica. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos das notificações, não é verdade? Dê o like, comente, ajude aí a crescer o canal, que a gente vai sempre aí avisar você que quando você estiver inscrito, com o sininho ativado, você sempre está recebendo as notificações de novidades, livros aí que talvez você nunca tenha ouvido falar, né? O legal disso é que às vezes você tem uma biblioteca excelente e tal, conhece muitos livros, mas sempre tem aquele livro que a gente desconhece. Poxa, eu não conhecia essa obra. Talvez essa que você vai ver agora seja um caso. Aqui, Manual da História da Igreja, da editora Templos. Um livro com, olha só, de Carlos Jeremias Klein, brasileiro. Olha que interessante. É um livro de história da igreja, um manual. Claro que não se compara a obras aí renomadas, de vários volumes, mais de 1000 páginas, mas para você que talvez esteja iniciando, caminhando aí, fazendo seu básico em teologia, começando agora os estudos teológicos e quer, antes de entrar para aqueles livros de peso, quer dar uma passada aí, né, ler um livro que faz um resumo da história da igreja, excelente dica, queridos. Um livro muito tranquilo de ler, tá? 397 páginas, ok? E diz aqui, ó, aqui atrás o seguinte: ó, este curso com seus diversos capítulos são adequados à maioria dos currículos de faculdades, seminários ou cursos teológicos, nos quais as disciplinas de História da Igreja e História do Pensamento Cristão são ministradas. Esta obra contempla a riqueza da herança confessional do cristianismo de forma equilibrada, dedicando espaço à Igreja Ortodoxa e às antigas igrejas orientais não calcedonianas, mais do que comumente se observa em publicações congêneres no Brasil, tanto no campo católico como no protestante, seja em livros de história da igreja traduzidos, seja em livros escritos no Brasil. O autor valoriza fontes primárias, sobretudo da patrística, com destaque para a primeira história eclesiástica dos inícios do quarto século, escrita por Eusébio de Cesareia. Eusébio havia frequentado a escola de Cesareia, na Palestina, fundada por Orígenes, cuja biblioteca possuía cerca de 30 mil volumes. Eduardo Ronert, crítico de Eusébio, reconhece que este representa a passagem definitiva entre a tradição oral na preservação da memória cristã e a tradição escrita mais segura e definitiva. Olha só, esse é o autor, o cara tem um currículo aí de respeito, seu Carlos, professor, né? Ele tem aí, vou ler rapidamente aqui, ó. Pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mestre em matemática pela PUC, São Paulo, mestre e doutor em ciência da religião, área de teologia e história pela Universidade Metodista de São Paulo. É também autor de Presbiterianismo Brasileiro e Rebatismo, publicou esse livro no ano 2000, Os Sacramentos na Tradição Reformada, 2005, e Curso de História da Igreja, 2007, e Batismo e Rebatismo nas diversas tradições cristãs. Ex-professor do Seminário Teológico Reverendo Antônio de Godoy, sobrinho, atual professor do Centro Universitário Filadélfia, Unfil de Londrina. Então, olha só, em 380 páginas, o que ele vai tratar? Veja aqui o índice geral, logo de cara. Depois você pode parar os vídeos aí para você ver o que ele trata. Apresentação e introdução, claro. Vê o capítulo 1, as comunidades cristãs primitivas. Ele vai tratar sobre a Igreja de Jerusalém, Samaria, Galileia, ali no início. Ok? Vai falar sobre a missão paulina, palestinense e a missão petrina. Vem o capítulo 2, o Império Romano e as perseguições do século I, século II, século III e início do século IV. Capítulo 3, o movimento gnóstico, Marcião e a resposta da igreja. Aí ele vai tratar sobre o gnosticismo. Capítulo 4, montanismo. Olha, capítulo 4, montanismo. Capítulo 5, aqui nessa outra página, capítulo 6, 7, 8. Os pais da igreja pré-nicenos, capítulo 5. Capítulo 6, a cristologia do Logos e heresias trinitárias. Capítulo 7, Constantino e o fim das perseguições, Teodósio e o cristianismo como religião oficial. Constantino e o fim das perseguições e Teodósio e o cristianismo como religião oficial. Capítulo 8, questões sobre a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Os concílios de Nicéia I e Constantinopla. Ele vai falar aqui no capítulo 8 sobre o arianismo, né, o concílio de Nicéia, né, essa polêmica que houve ali, no qual foi realizado o primeiro concílio ecumênico, né, em 325, Nicéia. Aí aqui nessa página vai falar sobre o capítulo 9, 10, 11, 12, 13.
Então, é óbvio, né, queridos? Não espere, claro, encontrar todo o conteúdo de livros de peso, com 2 volumes, com 1.500, 2.000 páginas, né? Isso aqui é aquele livro que você quer ter, você que nunca leu nenhuma obra, não tem condições de comprar uma obra cara de história da igreja, excelente. Para você começar aí, pelo menos ter uma base, uma noção. Capítulo 9, o cisma donatista. Capítulo 10, o monarquismo. Capítulo 11, pais da igreja, nicenos e pós-nicenos. Vai falar sobre Atanásio, João Crisóstomo, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo e João Damasceno. Capítulo 12, questões cristológicas pós-nicenas e os concílios do século 4 a 7. Então ele vai falar sobre Nestório, o concílio de Éfeso, o apolinarismo, né, são as heresias que floresceram ali, século 4, o concílio de Calcedônia, o concílio de Constantinopla em 553. Ele vai falar sobre a controvérsia monotelista, concílio da Constantinopla, controvérsia iconoclástica, concílio de Nicéia. Capítulo 13, as igrejas orientais não calcedonenses. Igreja etíope, siríaca, armênia, nestoriana e copta. Ó, capítulo 14, aqui, 15, 16, ó, 17, 18, 19. Capítulo 14, o islamismo e suas conquistas. 15, de Carlos Magno ao Alto III, o Sacro Império e a Igreja. Capítulo 16, o cisma entre Oriente e Ocidente. 17, conflitos entre o Papado e o Sacro Império Romano Germânico. 18, desenvolvimento das regras do celibato no Oriente e no Ocidente. Capítulo 9, as Cruzadas, né? Interessante, a primeira cruzada, vai falar sobre a primeira, a segunda, terceira, quarta cruzada, quinta, sexta, sétima e oitava. Então esse capítulo 19 aí para você ter uma noção sobre as cruzadas, que é um período muito importante na história da igreja. Capítulo... Aqui, essa outra página já vai para o capítulo 20. Até o 23. Paulicianos, bogomilos, cátaros e valdenses, a Inquisição. Ó, início da Inquisição aqui no capítulo 20. Franciscanos e dominicanos no capítulo 21. Capítulo 22, as ordens, né? Dos franciscanos. Capítulo 22, a escolástica. Vai falar sobre Anselmo de Cantuária, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. Capítulo 23, a Igreja Ocidental na Baixa Idade Média. Vai falar sobre o papado em Avião. O grande cisma do Ocidente. Concílios reformadores. Capítulo 24, pré-reformadores. Wycliffe, Hussey e Wessel. Já vai estar entrando na reforma, tá vendo? 25, 26, 27. Capítulo 25, Lutero, Melanchthon, reforma na Alemanha. 26, os inícios da reforma na Suíça, com Zwinglio. Capítulo 27, a reforma em Genebra, João Calvino. Capítulo 28, a reforma radical. Vai falar sobre os anabatistas. Capítulo 29, a reforma na Inglaterra e na Escócia, o cisma sobre Henrique VIII. Capítulo 30, a reforma católica, concílio de Trento, né, no século XVI. Capítulo 31, a conquista da América Espanhola, vai falar sobre as missões católicas. Capítulo 32, apontamento sobre a Igreja Católica no Brasil. Olha que interessante. E você veja bem, se você vai ler um autor estrangeiro de história da igreja, ele não vai tocar nesse assunto. Sobre a Igreja Católica no Brasil. Se ele falar sobre a Igreja Católica, vai tocar normalmente, vai falar sobre a atuação da Igreja Católica na Europa, geralmente, né? Capítulo 33, calvinistas franceses e holandeses no Brasil colonial. Que legal. Eu comprei esse livro, queridos. Eu li só a introdução, tá? Esse livro para mim aqui, eu ainda não li todo, ok? Li a introdução. Capítulo 34, missões católicas no Oriente. Capítulo 35, as igrejas ortodoxas. Capítulo 36, as igrejas orientais não calcedonianas a partir do segundo milênio, as igrejas católicas. Olha quanta coisa eu vou falar aqui, ó. Capítulo 35, ó. Igrejas monofisistas, no capítulo 36, são igrejas católicas orientais. Olha, bastante detalhe desse tipo de igreja que geralmente os livros de história da igreja quase não falam, né? Capítulo 37, 38, congregacionais batistas e metodistas na Inglaterra. O 38, protestantismo nos Estados Unidos no século 17 e 18. Caramba, bastante coisa. Capítulo 39, panorama religioso nos Estados Unidos no século 19 e 20. Ó, aí vai falar, cara, 40, 41, 42, 43 aqui, ó.
olha, quase 400 páginas, mas é um bom livro. Ou seja, para você ter uma base aí, para você que não sabe nada de história da igreja, está começando agora os estudos, não tem condições de comprar aí um livro caro de 200 e poucos reais de história da igreja, aí uma dica para você aí, ó. Eu me lembro que eu comprei esse livro aqui, foi uma promoção que eu vi na internet. Saiu acho que R$29,90, negócio assim, mano, barato. Não sei agora, tá? Capítulo 39, o panorama religioso dos Estados Unidos, no século XIX e XX. Capítulo 40, missões protestantes. Vai falar sobre William Carey, Adoniran Judson, David Livingstone, James Hudson Taylor e a missão na China. Capítulo 31, anglicanos e luteranos no Brasil. Olha que interessante. Luteranismo no Brasil. Capítulo 42, as igrejas congregacionais no Brasil. Capítulo 43, o presbiterianismo no Brasil. Ele é autor presbiteriano e vai dar aqui um enfoque legal sobre os presbiterianos no Brasil. Capítulo 44, 45, 6, 47 aqui. Essa outra página. Ok? As igrejas batistas no Brasil, capítulo 45, metodismo no Brasil, 44, o 46, movimento pentecostal, denominações pentecostais e neopentecostais no Brasil. Aí você vê livros de história da igreja, por exemplo, de autores estrangeiros, praticamente não vai falar sobre, não vai dar esses detalhes desses movimentos, né, no Brasil especificamente, movimento pentecostal e neopentecostal no Brasil. Ele, como autor brasileiro, ele vai falar, tá vendo? Capítulo 47, as igrejas orientais no Brasil. A igreja ortodoxa antioquina no Brasil. Olha, que legal. Igreja grega ortodoxa no Brasil, igreja síria, copta, a igreja armênia. Que interessante. Então ele vai dar uma ênfase nas igrejas assim orientais também, suas obras, né? Seus missionários aqui no Brasil. E fecha com o capítulo 48, o movimento ecumênico. Ele diz aqui no currículo dele... ok? Diz aqui no currículo dele, presbiteriano, tá? Ele diz aqui que ele é membro da diretoria do Movimento Ecumênico de Londrina. Então, geralmente pentecostais, né, não gostam disso, né, que é a distância desses movimentos ecumênicos, mas isso é muito comum, né? Talvez você não saiba, mas é muito comum entre luteranos, anglicanos, presbiterianos, eles gostam desse diálogo, né, com outras variantes da cristandade, digamos assim. Diga-se de passagem, católicos e a igreja ortodoxa grega, etc. Ok? Tá aí para você uma obra interessantíssima, a um custo baixo para você ter uma boa noção aí de história da igreja. É um manual da história da igreja, ok? Editora Templos, mais uma dica. Diga aí para mim se você conhece, dê o like aí, não esquece não, e comente aí. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima.